Então, pessoal, boa noite. Aqui é o Luciano Rego. Eu que faço a parte de estratégias digitais aí da Cultivar. E eu vou passar a bola aqui para o Marcelo, que vai conversar um pouco com vocês e depois vem o Edson aí para fazer a apresentação. O negócio é muito rápido, curto e grosso, para não sem enrolação, ok? Então, eu vou passar aqui para o Marcelo. Boa noite, positivo. Pessoal, muito bom ter vocês aqui. Nós estamos iniciando essa série, né, de lives que nós pretendemos fazer, né? Mandei uma mensagem no grupo aí hoje mais cedo para muitas pessoas, amigos, clientes, né? Informando que nossa preocupação com o custo, né, de produção dos nossos volumosos, né? Com o custo de produção da pecuária, a gente viu como está sendo difícil, né? Como está sendo desafiador este ano, né? A produção, o custo de produção aumentou bastante. Então, nós estamos bem atentos a isso, estamos muito preocupados em trazer tecnologias, informações que permitam a gente continuar aumentando a produtividade, que é necessário, e tendo lucro, tá? Então, o nosso mote do nosso trabalho nos próximos dias será a produção de volumoso, né? A baixo custo, a pasto ou cultivado, né? E os nossos fornecedores estarão conosco, alguns consultores também estarão vindo, né? E faremos aí de 4 a 6 lives nos próximos 30, 40 dias. Esperamos contar com vocês em todas elas aí. Então, sejam bem-vindos. Obrigado, Luciano. Eu vou passar a bola aqui para o nosso amigo Edson, tá? Já agradecendo ao Wolf, né, por na pessoa do Edson, que nos apoiou e está nos dando trazendo essas informações para nós aí hoje. Obrigado, boa noite, Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Luciano, boa noite, Marcelo, boa noite aí, pessoal que está participando aí. Meu nome é Edson, como o Luciano disse aqui anteriormente, sou engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal do Mato Grosso, fiz mestrado em Ciência do Solo na Unesp de Jaboticabal e já faz 2 anos que eu estou trabalhando com pastagens, tá? Estou na Wolf Sementes, já faz 2 anos, e venho aqui dar essa palestra para vocês, falar um pouquinho mais sobre o manejo, que eu acho que é um ponto muito importante. O manejo das pastagens, desde o início das águas até o fim das águas, é um ponto muito importante. Um deles citados aqui pelo Marcelo, né, que é a questão dos custos, né? Estão aumentando aí os custos da produção de pastagem, estão aumentando o preço dos insumos, consequentemente vai exigir de nós planejamento, seja do agrônomo que está conduzindo a pastagem, ou seja do próprio produtor rural. E também contabilizar isso, né, para trazer mais rentabilidade. Como contabilizar isso? Como fazer um pouquinho disso, né? Aliando ali o que você tem de produtividade, juntamente com a rentabilidade por uma escolha de uma cultivar adequada com seus objetivos previamente definidos. Eu vou estar iniciando, então, aqui a apresentação. Como eu disse anteriormente, a gente precisa muito se planejar com, primeiramente, o planejamento da pastagem, primeiro, que é um fator primordial para o seu sucesso, se planejar, você manejar também ela adequadamente, seja qual cultivar for, e também mostrar o que são resultados de cultivares com alta produtividade, com alta rentabilidade, e o que isso traz de ganho para a sua produtividade rural, para o seu ganho, a sua rentabilidade. Lembrando sempre que quando a gente é um produtor rural, a gente não deixa de ser um empresário, a gente é um empresário da nossa própria empresa rural, que seria a sua propriedade e a sua produção, seja de corte ou seja de leite. Primeiramente, aqui eu gostaria de contar um pouquinho da história da empresa a qual eu trabalho, a Wolf Sementes. A Wolf Sementes, ela está aí no mercado como Wolf Seeds do Brasil há mais de 100 anos, Wolf Seeds, no caso, há mais de 100 anos de história. Essa história começou ali, lá na Holanda, quando a terceira geração dos bisavós do Sr. Sam, que migrou-se aqui para o Brasil, produziam batata, eles trabalhavam bastante com esse ramo na Holanda, e assim foram se modificando. Aos poucos,
esse ramo até ele entrar no ramo de forrageira. Por que mirar no Brasil? O Brasil tem um rebanho gigantesco, nós tínhamos uma área de pastagem também gigantesca, e também uma coisa que faltava muito e que traz muito de espírito da própria empresa é a questão da inovação e o pioneirismo. Ou seja, ele queria vir para dentro desse mercado para mostrar uma inovação dentro desse segmento. E assim, nós fomos a segunda empresa dentro do ramo de forrageiras a lançar uma braquiária híbrida que se chama Mavuno. Ela está no seu 8º ano aí de mercado. Temos novos materiais para serem lançados de capins, ou seja, a parte de inovação nós não vamos parar por aí, tanto é que o Departamento de Pesquisa, Tecnologia e Inovação dentro da empresa, ele foi criado, a qual eu sou coordenador desse departamento. E também nós temos uma ampla lista de produtos foliares que vão se estendendo aí, desde um foliar completo para você, com vários macro e micronutrientes. Bom, a princípio, vamos falar um pouquinho aqui do que seriam os assuntos a serem abordados. Como a gente disse anteriormente, manejo é um ponto essencial, justamente porque você precisa aproveitar todo o dinheiro que você está gastando com adubação, com a cultivar, com todas as condições climáticas ali andando a seu favor, e trazer aquilo ali para dar rentabilidade a sua empresa rural, ou seja, a sua propriedade rural. No entanto, como eu vou manejar essa pastagem? Vou manejar ela por altura? Vou manejar ela por tempo de descanso fixo? Muitas vezes temos rotineiramente alguns produtores que ainda se perguntam sobre o tempo de descanso. Quanto tempo eu vou deixar o meu capim rebrotar para poder entrar? Eu vou esclarecer um pouco mais essas dúvidas quanto a isso. Por que mensurar a produtividade? Quando você não mensura, você simplesmente dá um tiro no cego. Quando você mensura qual a sua produção, você consegue dimensionar qual a sua oferta de forragem, quantas cabeças por hectare você consegue colocar, ou melhor dizendo, quantas UA por hectare você consegue colocar, e também como você está tirando proveito dessa cultivar, né, ou desse híbrido que está plantado ali dentro da sua área. Em terceiro ponto, monitorar todos os gastos de insumos. Todo levantamento que vai ser mostrado aqui da rentabilidade de um capim, ele foi levantado dos custos desde análise de solo, tá? Que é o principal e o primordial a ser feito em qualquer área de reforma, até mesmo as suplementações que precisam ser executadas diariamente com os animais. Tá? Isso tudo tem que ser contabilizado. Também os tratos veterinários, todos eles têm que ser contabilizados, ou seja, monitorar os seus gastos, quanto você gasta por mês e também o quanto você está acumulando de lucro, vamos assim dizer, na produção de leite, ou mesmo na sua produção de corte, é importante sim. Mensurar esse gasto, quando você mensura esses gastos, você dilui seus custos mensais e também mostrar para você isso em questão da rentabilidade da produção, primeiro, por um manejo adequado, como eu já disse anteriormente, ou seja, você está manejando a sua passagem adequadamente. Você também consegue colocar uma escolha de cultivar bem produtiva e bem adequada, que ela vai encaixar diretamente com o seu sistema, com o seu objetivo e te trazer rentabilidade o mais breve possível. Você consegue diluir os seus custos e, consequentemente, ter lucro. Mensurar é um ponto principal. Eu digo como se fosse uma bússola. Por quê? Uma bússola ela nos guia para saber qual direção nós vamos ir. Ou seja, quando você mensura, você consegue direcionar ao seu piquete, a sua fazenda, quantos gados, quantos animais você precisa por hectare, que é um ponto principal. A gente não pode ir muito no achismo. Vou mostrar métodos práticos para vocês que a gente possa mensurar, inclusive, pela minha experiência prática, tenho feito isso rotineiramente. E um ponto principal, um outro ponto muito importante, é tratar o pasto como uma cultura. Isso é uma fala que uma professora da Universidade Federal São João del Rei, que acho que vocês já conhecem ela, a Janaína, ela diz bastante e, de fato, isso tem que acontecer, justamente porque você precisa tratar o pasto como uma cultura. Você precisa mensurar a sua produção
desculpa, você precisa mensurar sua produção e também tratar ela bem para que você consiga também ter produtividade. Novamente, falando um pouco sobre a questão de rentabilidade e para casar com a produção, nós precisamos sempre, tudo que a gente tiver com custo, seja mesmo da análise de solo, como o processo inicial ali, até mesmo os aluguel das máquinas que você vai precisar para fazer a reforma dessa área, o combustível, tudo isso tem que ser convertido em custo unitário. A partir do momento que você tem esse custo unitário, ele precisa se diluir até o seu certo período de tempo, até você conseguir chegar Bom, vamos lá dar continuidade sobre o assunto que a gente estava abordando. Primeiro, vamos mensurar tudo o que a gente gasta durante o certo período da reforma da pastagem, seja dos insumos, como sementes, adubos e etc., aluguel de máquinas, combustíveis, tudo isso tem que ser convertido em um custo unitário. Claro que o seu custo unitário ele vai ser muito alto na reforma da pastagem, mas o objetivo que você tenha esse custo todo diluído até o seu objetivo final. Ou seja, eu quero produzir 200 litros de leite por dia. Eu quero conseguir um ganho de peso de 1,8 quilos por cabeça dia, para me conseguir fazer uma venda dos animais mais cedo. Tudo isso tem que estar alinhado com seus objetivos, para você chegar até no ponto final onde você está querendo alcançar aquele objetivo e esse custo todo ele seja diluído, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o manejo de pastagens, tá? Essa tabela eu acredito que não vai ser nenhuma novidade para vocês, mas é bom sempre frisar alturas máximas e alturas mínimas, por exemplo, para braquiárias. Isso aqui já foi uma determinação da própria Embrapa, com várias pesquisas em diferentes localidades com essas cultivares, e já mostra qual que seria a altura máxima e mínima para ser levado para o pastejo dessa área, tá? O Xarés, por exemplo, geralmente os braquiários, vocês podem perceber que eles têm uma faixa entre 30 e 40 centímetros, exceto a tupi, por exemplo, que é um capim um pouco mais baixo, e também a almidícula, ela é um capim que ela leva um pouco de altura de pastejo um pouco mais baixo. Geralmente, você aproveita 50% da altura máxima e, consequentemente, o mínimo tem que se ficar ali como resíduo. Exemplificando, o Xarés, você tem uma altura máxima de 40 centímetros e uma mínima de 20 centímetros, tá? E por aí vai. Por exemplo, para os pânicos, tá? Os pânicos, eles têm uma altura de entrada bem superior às braquiárias, justamente por causa de como o capim se comporta, tá? Como, por exemplo, o Mombaça, ele tem uma altura de entrada ali de até 85 centímetros e uma altura de saída de 45 centímetros. E por que eu tenho que levar em consideração essa altura de entrada e essa altura de saída? Porque muito se fala sobre ele, mas primeiro a gente precisa entender por que eu preciso manejar minha pastagem dessa maneira para eu conseguir produtividade e também rentabilidade. Aqui, eu coloquei, tem um trabalho que foi feito por Voltolini e colaboradores, onde mostra a questão do descanso fixo e a do variável. A do variável, ela vai acabar encaixando com a altura do pastejo. Quando você tem um pastejo fixo, é sempre importante colocar no planejamento. Por quê? Você, consequentemente, vai ter uma baixa eficiência no manejo justamente por causa do resíduo que ela vai formar. Quando você trabalha com taxas variáveis, você depende da altura baseado na interceptação luminosa. A interceptação luminosa nada mais é que uma correlação aí entre o índice da área foliar e também o que está chegando de luz até a base. Lembrando que na base, quando chega menos luz, consequentemente, aquelas folhas ali vão desenvolvendo um menor poder de fotossintetizar, consequentemente morrendo, virando matéria seca, o que muitas vezes não é tão ideal de se ter um volume tão grande como esse.
Mas quando a gente utiliza o período de descanso fixo, olha lá qual que é a altura do pré-pastejo, por exemplo, para aquele capim-elefante ali nessa fazenda, é de 121. Mas quando a gente utiliza a altura do pré-pastejo 103, que seria mais ou menos a faixa do pastejo para o capiaçu, você consegue, olha a produção de leite que você conseguiu em quilos por hectare, utilizando o conceito de 95% de interceptação luminosa, ou seja, com uma altura de pastejo. Você conseguiu produzir até 114 quilos por hectare em comparação com o fixo que produziu 75. E aqui eu coloquei um lema que, vamos dizer, menos seria mais. Por quê? É sempre muito tradicional da gente ver que o produtor sempre gosta de ver que a pastagem esteja alta, esteja bonita, cobrindo bastante o terreno. Mas muitas vezes, quando, vamos dizer, para as braquiárias, que elas têm uma altura de manejo um pouco mais baixo, né, que seria 40 centímetros. Quando você passa daquilo, aquilo ali só se passa visualmente bonito, mas em questão de qualidade, ela não vai ter tanto como se seguido o manejo adequado. Consequentemente, você vai mostrar naquele pastejo que menos seria mais. Por quê? Quando você coloca os animais dentro dessa área para o pastejo, você vai utilizar durante o certo período das chuvas por um maior número de cortes comparado a um pastejo fixo com número de descanso fixo. Você vai conseguir ter menos cortes. Consequentemente, você utilizando pela altura de pastejo, tá? Que seria seguindo na régua o que seria a altura de pastejo ideal, você consegue mais cortes, mais produtividade e também você consegue ter um capim de maior qualidade dentro da sua área. Lembrando sempre, como eu disse anteriormente, a folha lá precisa de uma fonte de luz para produzir energia química que vai produzir a folha mais verde, mais vistosa, mais larga. No entanto, quando a toceira ela cresce, consequentemente, a parte de baixo ela vai se tornar um pouco mais sombreada pelas folhas de cima. Consequentemente, aquela parte ali, ela vai ser tão bem aproveitada? Não. O objetivo é que se tenha o mínimo possível, tá? Dessa área, dessa parte de bacheiro, com menor quantidade de matéria seca, consequentemente trazendo produção. A partir do momento que a gente passa daquela altura, você aumenta aquela quantidade de matéria seca ali, como a gente pode perceber nessa ilustração. Olha o tanto de folha viva que se tem da terceira para a quarta. Você aumenta um pouquinho mais e, consequentemente, quanto mais você passa da altura, maior o acúmulo de matéria seca nessa parte de baixo. E aí, deixar o pasto passar dessa altura, consequentemente, você já vai ter uma consequência que é a questão da nutrição, porque, querendo ou não, aquela matéria seca não é tão bem aproveitável, ela vai estar mais rica em fibra e, consequentemente, menos digestível para o animal. Já quando a gente utiliza a altura recomendada, baseado nesse conceito de interceptação luminosa a 95%, você consegue uma melhor rebrota. Esse é o objetivo principal. Lembrem lá, mais rebrota quer dizer mais cortes também. E isso também traz um benefício muito grande. Olha o tanto de... a carga de fotossíntese. Não se preocupem com a unidade ali, tá? Eu quero que vocês se preocupem com o número. Olha o tanto de moléculas que ele consegue fotossintetizar de CO2 para produzir massa e comparado com a altura acima do adequado, que seria na figura logo abaixo. Você consegue fotossintetizar muito mais, você não prejudica a rebrota e você também tem uma maior proporção de folhas verdes, menor talo e folhas mortas. Quantas vezes a gente não tenta lidar com dois capins que são... assim, se você errar nessa altura de pastejo, consequentemente, ele já começa a demonstrar os sintomas já em campo, como o Mombaça, a MG5. A partir do momento que você passa um pouco do ponto com essas cultivares, depois dos certos cortes, ela fica mais talosa, ela fica mais fibrosa, consequentemente, menos palatável para o animal. Então, isso é bom que esteja fixo na cabeça da gente qual a importância disso.
E também o quesito digestibilidade. Você quer que o material seja mais digestivo, consequentemente, para você ter os seus objetivos finais. O que é? Ganho de peso, se for para gado de corte, produção de leite para gado de leite. E quando você passa um pouco mais daquela altura, consequentemente, você aumenta o número de perfilhos que vai ter mais acúmulo daquela parte ali que está demonstrando na base do perfilho, que são de folhas velhas e mortas e também de talos. Talos é interessante para o animal? Não, não é interessante. Folhas velhas e mortas também é interessante para o animal? Não é. E o que é a parte que está mais digestível? É o que está de 50% para cima ali, que seria de folhas expandidas até folhas novas em expansão, tá? Nesses perfis. Consequentemente, você tem desse material de 60% até acima de 70% de digestibilidade. Esse é o objetivo que a gente sempre quer para trazer para uma pastagem e ela ser rentável para a nossa área, tá? E aqui é um pouco mais para ilustrar o que eu disse anteriormente sobre a questão da qualidade bromatológica, né, a qualidade nutricional do capim, quando seguido a régua de altura de entrada e altura de saída. Quando você está passejando ali, aquele material que está mais na ponteira, acima de 80 centímetros, como nesse trabalho de alvarenga de 2015, ele mostra que acima de 80 você consegue uma proteína bruta de 13,5%. No resíduo entre 60 e 80, a proteína já cai, 11,9%. 40 a 60, a proteína já cai mais um pouco. Olha o residual que fica de 0 a 40, o teor de proteína, olha a quantidade de material morto que você tem, tá? Nesse resíduo, tá? E olha a proporção de talo. Talo é um objetivo que a gente tem que ter no capim? Não, não é um objetivo que a gente tem que ter no capim. A gente tem que tirar o máximo possível dele para que ele consiga produzir e trazer o objetivo final que a gente sempre está traçando dentro do nosso planejamento, tá? E também vem um outro caso, que é, para mim, que sou da área de ciência do solo, eu considero primordial, essencial, que se faça adubações de cobertura e, principalmente, a adubação nitrogenada. Você quer ter uma pastagem bem produtiva, com qualidade, e também que você consiga aproveitar ela durante o período das águas o máximo possível, sim, então por isso você precisa adubá-lo. E a adubação nitrogenada, como nesse trabalho aqui de Souza, em 2018, já mostrou que em manejo, por exemplo, com o capim-mombaça, você consegue diminuir o seu período de descanso a partir do momento que você aumenta a quantidade de quilos por hectare ano que você está aplicando dentro do seu capim. Ou seja, quanto mais nitrogênio você vai aplicar, mais o seu capim vai responder em qualidade e produção, e também você consegue encurtar essa janela de aproveitamento do capim. Ou seja, você não vai ficar tão dependente de outras pastagens e também você vai aliar ao seu objetivo, que é tirar o máximo de rentabilidade dessa área. Lembrando sempre que a adubação nitrogenada, a adubação, seja nitrogenada, seja de base, etc., ela não deve ser tratada como um gasto. Ela tem que ser tratada como investimento. A partir do momento que você trata ela como investimento, você dilui esses gastos baseado no seu objetivo que você tem lá no final. Que seria o quê? Eu quero ganhar tanto de X de quilo, por quilo cabeça dia no meu ganho de peso. Eu quero produzir tanto de leite por dia. Quando você traça isso, você dilui naturalmente todos esses gastos com adubação e você chega no seu objetivo final. Passando um pouquinho mais, para falar um pouco do manejo, né? Eu reforcei bastante aqui para vocês qual que seria a importância de você manejar o capim por altura. E agora, Edson, como é que eu vou fazer para mensurar essa produção? Eu nunca fiz isso. Calma, é extremamente simples, tá? Mas eu preciso que vocês queiram fazer isso. Eu tenho feito isso rotineiramente e realmente tem trazido bastante rentabilidade para os produtores, justamente porque eles estão conseguindo tirar o proveito do capim e, consequentemente, também trazer mais rentabilidade para a produção.
Primeiro, como que você vai mensurar? Eu tenho costume de mensurar, por exemplo, braquiários, eu pego um quadrado de 1 por 1, tá? Como que eu vou fazer esse quadrado de 1 por 1? Comprar 4 tubos de PVC, 4 junções desses tubos de PVC, e você vai amostrar dentro da área. Como que eu vou amostrar? Lembrem lá, vamos exemplificar aí o charaés, tá? Ele não tem altura de entrada de 40 centímetros e saída 20. Vamos dizer que na sua passagem chegou a 40. Você mediu em vários pontos ali, chegou a 40 centímetros. Pô, tá no meu ponto ótimo ali da minha passagem. Beleza. Agora eu vou mensurar quanto que eu tenho de produção, tá? Porque cada região, cada pastagem, ela vai produzir, vai reagir de uma certa maneira. Lembrando bastante disso que é muito importante. Muitas vezes tem regiões onde você tem um microclima que favorece e etc. Peguei e coloquei esse quadrado na área. Cortei esse quadrado 1 por 1. Aqui é um exemplo, por exemplo. Aqui é um exemplo, na verdade, onde foi colocado o tubo de PVC nesse capim. Foi cortado na altura de saída, esse capim ele já estava um pouco mais passado, tá? Ele não estava na altura correta, mas precisava se mensurar para conseguir colocar uma carga animal dentro dessa área. O que você tem que fazer? Corta esse capim, tá? De preferência, aí, 4 a 6 pontos por piquete, mas se você estiver fazendo de uma maneira mais prática, pode ser um ponto sem problema nenhum. No entanto, você aumenta o risco de subamostragem, né? Vamos dizer que você tirou de um ponto, cortou o capim a 20 centímetros, que seria a altura de saída, pesou esse capim, tá? Essa balancinha eu comprei, para vocês terem ideia, no Mercado Livre, que pesa a mala. Peguei um saco de estopo, coloquei o capim ali dentro e pesei. Aí você vai fazer uma estimativa de quanto você tem de matéria verde a ser ofertada dentro do seu pasto, tá? Agora, como é que eu vou mensurar matéria seca, Edson? Tá? Matéria seca, que é o índice principal, tá? A matéria seca, ela tem como ser mensurada por essas 3 metodologias ali, ou com pôster, ou com um air fryer, ou mesmo com micro-ondas, lembrando de colocar um copinho d'água ali, que senão torra tudo e capaz de pegar fogo, assim como no air fryer, é sempre bom fazendo de pouco aos poucos, mas você não vai pegar toda aquela massa que você cortou no hectare, não. Você vai tirar numa balança, nessa balança mesmo, 100 gramas daquela amostra, triturar ela um pouquinho com a mão e secar ela. Aí você vai fazer a proporção de quanto você tem de matéria seca por hectare. Em 100 gramas, tá? Você vai ter essa proporção no metro quadrado, aí você faz essa conversão por hectares. Aqui, nesse exemplo prático, foi umas áreas com a qual a gente fez vários levantamentos de diferentes cultivares em diferentes localidades. Aqui a gente pode perceber qual que seria a produção. Por exemplo, massa fresca. Massa fresca, ali da Decumbens, foi, por exemplo, 1,3 kg por metro quadrado. A massa seca dela, depois de secada, foi por volta de 0,2, tá? Aí, depois que você tirou essa massa seca, você converte ela para toneladas por hectare, que é o objetivo principal. E colocando aí, em média, que você vai ter cortes no ano de até 5 para cada cultivar ali, sendo que muitas vezes ela pode até responder um pouco mais, você tem uma produtividade específica, tá? Que seria para Decumbens, 9,4. Olha para uma avuna ali, como é que você consegue uma produção extremamente acentuada. 1 metro quadrado, tá? Numa altura bem adequada, você consegue tirar 3,4 quilos por matéria seca. Consequentemente, convertendo isso em tonelada de matéria seca ao ano, de 25,4. Lembrando que esses capins eles podem ter capacidade também de produzir mais cortes. No entanto, é importante, é primordial que se consiga fazer essa mensuração, tá? É sempre importante que você consiga mensurar. Geralmente, vamos dizer que você não consiga mensurar a matéria seca, tá? Geralmente, o capim ele tem entre 15% a 25% de matéria seca, tá? Aí você pode estar estipulando essa taxa, assim, que é um pouco, não pode não ser real, no entanto, você consegue estipular uma matéria seca que você consegue produzir por hectare, por um corte, de acordo com o número de cortes que você está produzindo para essa área, você consegue essa tonelada de matéria seca por ano. E agora, falando um pouco mais sobre esse capim, que é extremamente produtivo,
tá? Lembrando que a gente já disse anteriormente, se você está manejando bem, se você vai dar todo o trato possível para a sua área, beleza, você escolheu uma Avuno, vocês vão ver qual seria a importância de você escolher uma cultivar extremamente produtiva, extremamente digestível e que responde ao seu manejo adequadamente e que você vai trazer uma rentabilidade para vocês bem mais acentuado comparado a outros capins no mercado. Lembrando que por ele ser um híbrido, tá? Ele veio para ser melhor do que as outras cultivares. Aqui, por exemplo, eu estou dando um pouquinho da origem, de como o Mavuno foi originado, tá? Ele nada mais é do que um cruzamento com a Braquiária brisanta e a Rusisiensis, onde o filho dela foi cruzada com uma filha de uma Braquiária brisanta de origem africana, tá? Essa Braquiária brisanta de origem africana é o marandu, Edson? Não, não é o marandu. Foi uma cultivar que foi retirada de outra região do Brasil, nem foi daqui, foi do Sudão, e porque existem várias outras brisantas espalhadas no mundo inteiro, tá, pessoal? Só que algumas não têm finalidade de utilizar para pastejo, não tem finalidade para alimentação animal, tá? E essa aí, ela não tinha finalidade nenhuma. No entanto, ela tinha algumas características bem interessantes que, se unido com outras cultivares bem produtivas, como a Rusi e a Brisanta, poderiam trazer um híbrido, ou seja, um filho, né, ou melhor dizendo, um neto de melhor produtividade, que no caso seria uma Avuno. E qual a característica que seria que a Braquiária brisanta de origem africana tem, que foi interessante misturá-la nesse cruzamento? Primeiro, ela estava numa região extremamente seca, tá? Chovia por volta de 300 milímetros por ano nessa região, extremamente seca. Segundo, ela conseguia ter um poder de enraizamento muito profundo, o que fazia com que ela conseguia tolerar aquela seca e também se perpetuar, que é se multiplicar dentro dessa área, tolerando aquele ambiente, tá? E assim originou uma Mavuno. Isso aqui é uma foto de um campo, de uma pastagem de Mavuno. Ela está na altura adequada, tá? Ela ia ser aproveitada para o pastejo nesse exato momento, tá? E o produtor pegou e fez essa área de 2 hectares e ele acabou fazendo mais 15 logo em seguida, porque ele realmente viu que após o primeiro corte, ela respondeu muito bem. Em questão bromatológica, né, que seria nutricionalmente, o Mavuno, ele responde bem em questão de qualidade? Sim, ele responde sim, tá, pessoal? Como vocês podem perceber, isso aqui é uma análise bromatológica, tá? Foi retirado de um capim na altura adequada e olha a quantidade, tá, de proteína bruta que o capim consegue alcançar, tá? Na matéria seca, que é na última coluna ali à direita, ele consegue alcançar 24,8% de proteína bruta. Geralmente, ele consegue alcançar até 21%, que a gente sempre viu em vários trabalhos. Nesse exemplo específico, ele conseguiu chegar em 24,8%. Justamente com o quê? Mensurando toda a sua produção, esse produtor gastou com adubação, gastou não, investiu em adubação e conseguiu trazer um material de qualidade, com 24,8% de proteína bruta, e também tem outros índices bromatológicos que são muito importantes a gente ver, por exemplo. O FDA. O FDA seria o fibra detergente ácido, tá? Quanto menor o valor dele, melhor a digestibilidade. Observe lá qual que é a porcentagem que você tem do Mavuno, que é 20,41, que já está num teor ótimo. Ou seja, está uma quantidade excelente de fibra de detergente ácido, consequentemente trazendo uma digestibilidade. Fibra detergente neutro, que também é um outro índice muito interessante. O Mavuno, ele consegue chegar até um pouco mais do que aquilo ali. Nós temos ali 49,93, tá? Ou seja, quanto menor o valor, maior o consumo pelo animal. Desculpe, ele consegue chegar a menos disso aqui, tá? Quanto menor o valor, maior o consumo do animal, tá? Então, quer dizer, o que isso quer dizer? Que toda a parte nutricional que está contida dentro do capim, ela vai ser
facilmente degradada e também aproveitada no processo ruminal do animal, tá? O extrato etéreo, por exemplo, quanto maior o valor, você tem mais fibra encapsulada, impede mais que as bactérias se degradem essa fibra, consequentemente, o animal passa mais tempo ruminando e também ele tem um menor consumo. Ou seja, quanto maior esse índice, pior. Ou seja, quanto menor, melhor. Vamos lá no extrato etéreo da análise. Ela está em 4,69, que já é um teor excelente para uma análise bromatológica de forrageira, tá? Então, que você quiser de produção referente ao Mavuno, produção e também qualidade nutricional, o Mavuno ele consegue te entregar tranquilamente. Em questão de produção, tá? O Mavuno, nesse experimento, por exemplo, que foi executado em Goiás, no manejo de alta fertilidade, tá? Ou seja, manejando eles, todos esses capins nos picos de adubação recomendada para cada cultivar, o Mavuno, ele foi comparado, tá? Ele foi igual estatisticamente às cultivares de pânico do que as próprias cultivares de braquiários, como, por exemplo, estão inclusas ali, ó, Caianã, Piporã, Mulato 2, Sabiá, Paiaguás, Braúna. Então, o Mavuno, ele consegue chegar numa produção extremamente acentuada, tá? Lembrando bem, com um manejo bem adequado, e isso aqui já mostra um pouco mais do que ele consegue trazer de resultado para você dentro da sua propriedade. Ou seja, você consegue conduzir uma produção dele um pouco até semelhante com um dos pânicos, de tanto que ele produz bem. Bom, mas vamos lá um pouquinho falar sobre alguns comparativos que eu acho que é muito importante. O marandu, tá? Ele está aí em mais de 60% do nosso território nacional, ele ganhou o gosto do produtor e tem um motivo plausível para isso, onde o marandu ele tem uma rusticidade muito grande, realmente, e ele tem uma produção bem adequada. No entanto, o Mavuno ele veio para ser um híbrido melhor do que as cultivares já existentes. Ele, vamos dizer, é um filho melhorado do marandu, lembrando lá daqueles cruzamentos que eu havia dito anteriormente. O marandu, ele produz bem? Ele produz bem. Só que o Mavuno, ele consegue produzir de matéria verde 50 toneladas a mais, como mostra naquela tabela. Matéria seca. O Mavuno, ele consegue produzir muito mais matéria seca do que o marandu por hectare ano. Como está ilustrando ali, que ele consegue produzir 5 toneladas por hectare ano a mais de matéria seca. Proteína bruta, como eu já havia dito anteriormente, ele consegue produzir muito bem. E nesse exemplo aqui que eu gostaria nessa ilustração, eu gostaria de explorar um pouco mais, vamos assim dizer que o produtor está manejando muito bem o marandu dentro dessa área, está fazendo as adubações adequadas, entrando com altura de entrada e saída, ele consegue explorar o marandu, mesmo com um manejo muito bem adequado, até 4A por hectares. No entanto, o Mavuno, você consegue, lembrem lá que você consegue ofertar 5 toneladas por hectare a mais de matéria seca do que o marandu. Então, o que você vai conseguir a mais? Colocar também mais cabeça de gado dentro de uma área. Vamos dizer que você não queira aumentar o seu rebanho. Você somente queira manter o seu rebanho, mas você quer colocar uma outra cultivar em específico. Você consegue pegar aquela área que você está aproveitando com o marandu, com aquela mesma taxa de lotação, pegar 2/3 dela, colocar o Mavuno, colocar essa mesma taxa de lotação de 4A, bem explorada, e você consegue utilizar o outro 1/3 para qualquer outra coisa que você quiser. Aqui nessa exemplificação, você tem uma área de eucalipto, onde você pode estar tirando uma outra rentabilidade. Mas você pode simplesmente querer fazer toda a área com o Mavuno. Consequentemente, você consegue colocar mais cabeça de gado, você vai ter mais oferta. O que você pode também tirar proveito disso? Plantei o Mavuno ali, e esse outro 1/3, vou querer produzir silagem dele. Também você consegue adequadamente trazer essa silagem, produzir essa silagem com alta qualidade. Você consegue trazer índices nutricionais também extremamente acentuados e, consequentemente,
você fica com um material de qualidade para ofertar também num período um pouco mais escasso de pastagem, que é o período da seca. Aqui, mais específico, falando da seca, né? Nós passamos por uma seca extremamente brava dentro da região aqui do estado de São Paulo, tá? Essa área aqui, por exemplo, é lá em Presidente Prudente, onde foi feito um canteirinho, e já está começando a ter as primeiras chuvas ali. Olha como o Marandu respondeu às primeiras chuvas, que está ali à direita, e olha como o Mavuno respondeu à esquerda, à esquerda dessa foto. A toceira está mais verde, está mais crescida, está apresentando mais perfilhos verdes do que seco, lembrando lá sobre a questão de digestibilidade, etc. E, consequentemente, você vai ter mais produtividade. Olha, só para vocês compararem um pouquinho, à esquerda está uma ilustração do Mavuno, à direita, uma ilustração da toceira do Mavuno, à direita está uma ilustração da toceira do Marandu, retirado de uma mesma área, com uma mesma mancha de solo e adubadas e manejadas da mesma maneira. O Mavuno apresentou mais número de perfil, olha o tanto de raiz que ele aproveita e, consequentemente, também mais produção para sua área. Vamos lá, então, Edson. A gente já falou bastante sobre manejo. Estou manejando muito bem. Agora eu quero trazer os meus dados de produção e mostrar rentabilidade a isso, tá? Lembrem lá que eu falei para vocês que é importante a gente mensurar a produção do seu capim, justamente para você conseguir fazer o quê? Durante um período do ano, né? Vamos considerar aí do início das chuvas até o próximo início da próxima estação das chuvas, você vai ter uma taxa de lotação média ali. Cada capim ele vai se adequar de uma certa maneira. Durante o ano, tá? Você consegue, com uma taxa de lotação, com o Marandu bem manejado, por volta de 2,9. Já o Mavuno, por volta de 4,6 de taxa de lotação. Lembrando que esse índice está em cabeça por dia, ele não está em UA, tá? E qual seria o ganho de peso médio com o Marandu? Lembrem lá que eu estou considerando esse índice durante um período do início das chuvas até o próximo outro início das chuvas, tá? Um ganho de peso médio aí, contando com todo o pastejo, mais mineralização do animal e os tratos que devem ser feitos na seca, tá? No Marandu, de 0,45 e do Mavuno já seria de 0,76, tá? Colocando uma simulação aí do que seria o preço do gado, o preço do arroba, por exemplo, São Paulo Barretos, que está aí na faixa de R$ 292,50, e dimensionando isso para a minha área de pastagem, agora eu vou quantificar, tá? Depois que você mensurou sua produção, conseguiu manejar bem lá a sua pastagem, desde o período das águas até o período da seca, conseguiu definir as suas taxas de ganho de peso médio, agora eu vou mostrar para vocês o que é trazer rentabilidade à sua produção. Primeiro, lembrando daquela continha básica, tá? O que é seu lucro? É nada mais do que você vai fazer de receita, vamos dizer, com a venda do seu gado ou com a sua produção de leite durante um certo período, menos o que você teve de custo desde a implantação da pastagem até mesmo os gastos com os tratos com o animal durante esse certo período, tá? Durante esse período inteiro. Com o Mavuno, tá? Vamos assim dizer que você pegou um bezerro desmamado, tá? E você queira vender logo depois de 9 a 10 meses. Só com o Mavuno, tá? Você já consegue pagar o custo da implantação justamente por causa do preço do bezerro que está extremamente alto. Já com o Marandu, você consegue ficar elas por elas, equivaler o seu custo, tá? Nos 12 a 13 meses. Você vai começar a ter lucro com o capim, tá? Com o Marandu, de 15 a 16 meses. Lembrando aqui nessa figura, pessoal, que eu esqueci de mencionar, e é um ponto muito importante, tá? Que tudo que tiver em vermelho é em relação ao Marandu e o que tiver em verde é em relação ao Mavuno, tá? Ou seja, com o Mavuno você consegue diluir o seu custo logo rápido, justamente porque, vamos assim dizer, dependendo do seu objetivo, tá? De 9 a 10 meses você decida vender, você consegue pagar o seu custo.
vamos dizer, de 15 a 16 meses você decida vender, com o Mavuno você consegue aumentar o seu lucro, tá? O seu lucro aí, se você vender os seus bezerros de 15 a 16 meses, quando ele tiver de 15 a 16 meses, você vai conseguir uma lucratividade de R$ 2.000 por cabeça por bezerro. Já o Marandu, você consegue em menos de R$ 500 por cabeça, tá? O que não seria um lucro adequado. Mas vamos dizer que você vai levar esses animais para terminação, vai levar até os 33 a 34 meses, tá? Olha a diferença do ganho de peso. O ganho de peso ele está em barra, tá? Olha o ganho de peso que você consegue com o Mavuno. Olha o ganho de peso que você consegue com o Marandu, que são as barras. Agora, observem as linhas, tá? Olha a diferença da linha verde até a linha vermelha. A diferença da lucratividade que você vai ter com o Mavuno em comparação ao Marandu seria em cabeças, em reais por cabeça, seria de R$ 5.000 por cabeça. Ou seja, você vai conseguir mais lucratividade com o capim. Se você manejar e adubar bem ambos, você consegue respostas muito bem adequadas. Mas com o Mavuno, se você manejar e adubar ele também perfeitamente, você também consegue ter muito mais lucro, muito mais rentabilidade e também trazer mais sustentabilidade para a sua área. Bom, pessoal, no mais é isso que eu gostaria aqui de apresentar para vocês. Agora a gente vai abrir o bate-papo aqui para a gente tirar alguma dúvida. Esse aqui é o meu contato, tá? Se vocês quiserem anotar para vocês, tem o meu telefone comercial, tem o meu e-mail aqui disponível. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que vocês querem fazer para o planejamento, como conduzir o plantio, recomendações agronômicas, sobre adubação, adubação, a correção do solo, que teoricamente já deveria ser feito lá atrás. Tudo isso a gente consegue dar auxílio aqui para vocês. O que vocês precisarem de verdade, a gente vai estar aqui à disposição de vocês, tá? No mais, meu muito obrigado, tá? E aí a gente vai abrir aqui agora para perguntas. Aguardem só um segundo que eu vou estar tirando a função. Edson. Sim? Eu queria fazer uma pergunta sobre o Mavuno. A gente sabe aqui que os produtores têm o costume de deixar o primeiro ano sementear. Sim. Sobre esse capim, o que você acha sobre isso aí? Deixar sementear o primeiro ano? Tá. Em questão de sementear, tá? Não somente para o Mavuno, como para qualquer outra cultivar, eu não sou muito aderente ao tipo de manejo. Justamente porque a partir do momento que você deixa sementear, você perde qualidade do capim para as próximas brotas, tá? Lembrando lá do que eu disse anteriormente. Fica mais taloso, fica mais fibroso, mais matéria seca lá embaixo, consequentemente, vocês acabam tendo uma perca muito grande já logo no primeiro ano. Mas vamos dizer que, por algum acaso, a gente sabe que o mundo todo não é tão perfeito, né? E que a gente deixou passar. E a gente vai querer deixar um pouquinho mais para sementear, muitas vezes não povoa tão bem a área. Você consegue, se o capim consegue sementear, sim, ele consegue sementear sem problema nenhum, tá? No entanto, a prática não seria tão interessante justamente por causa dos motivos que eu disse anteriormente. Aqui o que eles falam muito porque a semente cai no chão, né? E acaba nascendo. A gente vê aí que as sementes que caem no chão são viáveis, né? Sim, elas são viáveis, tá? No entanto, numa menor quantidade, tá? Um pouquinho menor a quantidade comparado a outras cultivares, tá? Mas não quer dizer que nada daquilo ali vai nascer. Vai sim, tá? Tem sementeira que vai nascer ali sim. Ok, certo. Obrigado. Entanto, eu acabo não recomendando um pouco essa prática, tá? Justamente porque você acaba perdendo grande parte do seu dinheiro. Lembra lá que a gente tem que pagar um custo de implantação de uma pastagem. Geralmente é caro.
No levantamento aqui que eu fiz, está dando por volta de R$ 2.000 a R$ 2.500 por hectare. Isso sem a alta bonita que a gente está tendo em preço dos insumos, que os adubos estão começando a crescer exponencialmente, a gente tem uma dependência muito grande da China, a China está numa crise energética, e aí você muitas vezes perder a mão justamente no capim, nos primeiros cortes, você está perdendo literalmente o filé mignon do capim. Eu queria fazer uma pergunta. Sim? A respeito de integração com lavoura. Sim. Ele vai bem? Ele atrapalha? O que você pode me orientar? Seu objetivo na integração seria para a produção de milho grão ou para milho silagem? Milho grão. Tá. Para milho grão, é sempre interessante, primeiro, né, sempre consultar a cultivar, né, qual o porte dela, justamente porque geralmente dá uma, duas espiguetas em cada planta do milho, né? Só que quando o capim ele cresce muito, ele pode prejudicar a espiga que vai dar no bacheiro, tá? Dependendo do seu porte. Geralmente os pânicos, eles dão mais esse problema. As braquiárias, nem tanto, tá? Só que o mavuno, qual seria as indicações? Primeiro, plantio, tá? Plantio, independente de seja mavuno ou até qualquer outra cultivar, plantar as duas ao mesmo tempo. Planta primeiro o capim, tá? Faz o esparramamento do capim e já vem logo atrás com a máquina da plantadora adubadora do milho, tá? Segundo, trabalho com espaçamento entre linhas. A gente tem visto, observado com o capim mavuno, agora em específico, um aumento, trabalhar numa faixa de 0,5, acima de 0,5, o espaçamento entre plantas, desculpa, entre linhas, tá? Quando você adensa um pouco mais, você acaba não conseguindo muita interceptação luminosa, ou seja, não chega muita luz nela, e, consequentemente, prejudica um pouco a população que está ali coberta, tá? E terceiro, em questão de recomendação, se por algum acaso, vamos dizer, o capim deixa crescer um pouquinho e você precisa aplicar algum herbicida. Geralmente me perguntam bastante sobre a atrazina, tá? É recomendado? Atualmente, tá? A atrazina, ela não é registrada para capins, tá? Ela não é registrada para forrageiras. Mas a gente precisa só estar ciente do quê? Você pode estar fazendo um teste com o próprio herbicida, onde você pega uma pequena parcela da área, você faz a aplicação da atrazina, por exemplo, em subdose, que a gente tem visto alguns resultados até interessantes, e se por algum acaso acontecer algum problema de fitotoxidez ou ela crescer e simplesmente secar de vez, aí provavelmente tem algum problema na aplicação, então não seria muito viável aplicar. Agora, se caso contrário, ela causa uma certa retração no crescimento da planta, que é o seu objetivo, e consequentemente não prejudica o milho, você pode fazer em área total, sem problema nenhum, que não vai causar nenhum dano. Mas e se, tipo, atrasa a semente chegar e eu preciso plantar o milho, eu não posso esperar a semente da braquiária chegar? Eu posso estar jogando a semente depois, apesar dessa ser incrustada? Tem algum... Tá. Semente incrustada não seria tão interessante você fazer esse manejo de plantado logo depois do plantio do milho, tá? Por quê? Primeiro, semente incrustada ela precisa ser incorporada no solo. Ou seja, se você plantar depois, você não tem como incorporar. Segundo ponto, a partir do momento que você plantar por cima do milho, tem semente que vai cair no chão e tem semente que vai cair nos miolos do milho. E aí você não vai conseguir com que ela chegue no chão. Não conseguindo com que ela chegue no chão, você acaba prejudicando um pouco a sua taxa de semeadura. Você vai precisar aumentar demais a sua taxa de semeadura para você conseguir uma população adequada nessa modalidade, tá? Então, é bom sempre só tomar cuidado com esse tipo com esse manejo. Sim, Sim, pode falar, Marcelo.
Como é que é o nome do amigo aí que está fazendo a pergunta? Aguinaldo? Agnaldo. Tudo bom, né, Aguinaldo? Joia. Aguinaldo, aqui a gente acompanha o Mavuno desde o lançamento, né? Assim, Uhum. a empresa que trabalha com Mavuno aqui na região é a Cultivar, e a integração com lavoura, né, é muito desejável, é muito utilizada, principalmente em reforma de pastagens, né, degradadas, que a pessoa quer pagar o custo da reforma da pastagem com a produção da lavoura, né, ou silagem ou grão, né? O mais comum, Aguinaldo, é a silagem, porque você aproveita até a própria pastagem, né? O próprio Mavuno ensila tudo junto e a pastagem fica formada, ele rebrota, você acaba tendo um pasto para seca. Não tem sido muito comum a colheita do milho grão nas áreas com Mavuno. Como ele cresce bastante, e geralmente vai ser em área corrigida e adubada, que a gente já preconiza isso para uma variedade como o Mavuno, vai ser mais difícil você fazer uma colheita de grão nessa área. Se não for uma colhedeira, né, uma colhedora moderna, dessas maiores, você pode ter dificuldade. Certo. Acho, né? Então, acho que caiu a conexão dele aí. Mas aí, a gente tem conseguido manejar o capim, né? Se for o caso com herbicida, Nixofuron, mesotriona, consegue controlar. A trazina usa sem problema, não causa nenhum dano nem ao milho, nem ao capim, né? É totalmente Uhum. seletivo. E tranquilo, cara. Você consegue fazer nas áreas de silagem de milho e sorgo, que nós fizemos, ou sorgo forrageiro. Granífero é mais complicado, porque se for colher Sim. sorgo granífero não dá, né? Baixo, Baixo complicado. mais, sim. Mas é isso aí, boa pergunta do Aguinaldo aí, né? Não, mas é interessante, até tá aumentando um pouquinho mais da amplitude, porque sempre me perguntam mais sobre a atrazina e justamente, não sei se é em específico pela questão de preço que está se encontrando na região, né, e Esse o problema manejo de do registro aí, próprio ele é herbicida muito em si. corriqueiro, né? Você não pode prescrever alguma coisa que não tem registro, né? É difícil, Então é sim. complicado, né? Mas a gente tem É sempre bom segurança fazer porque teste antes. né? Não tem registro para pastagem, mas tem registro para o milho, né? E não causa nenhum dano no capim, né? Até Uhum. mesmo que se atrazina e matasse capim, a gente usava para matar capim. Exato. E não usa, né? Usa É para bem matar folha observado. larga, né? É isso aí. Exato. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Algum questionamento a mais? Ô Edson, Sim? Pode falar, Frank. em relação aí ao uso do Mavuno junto com o milho consórcio para silagem, Uhum. quais as vantagens dele sobre os outros capim? Tá. Ó, primeira coisa que a gente estava falando aqui sobre o manejo com herbicida, tá? É como o rapaz ali tinha perguntado sobre o milho grão, milho silagem você está querendo produzir produção, né, de massa. Quando você está produzindo milho silagem, vai aproveitar aquilo ali tudo para fazer uma salada mista só, vamos assim dizer, né? Mas o Mavuno, ele é um pouco mais tardio comparado às outras cultivares, tá? O que isso acarreta? Ele vai se tardar um pouco mais para se formar, tá? Dentro das entrelinhas e, consequentemente, talvez você não vai ter necessidade de se aplicar o herbicida justamente por causa dele ser um pouco mais tardio, tá? Ou seja, você pode até economizar em uma operação agrícola caso o Mavuno ele não esteja vamos dizer, não causando nenhum impacto para o milho que você está querendo produzir ali para silagem. Esse é um primeiro ponto. Segundo, o que a gente tem visto bastante é a questão da tolerância ao sombreamento dele, tá? Tem materiais que são mais tolerantes ao sombreamento e tem materiais que são menos tolerantes ao sombreamento, tá? Algumas cultivares, como o Mavuno, elas se mostraram em pesquisas recentes altamente tolerantes ao sombreamento. Se vocês puderem até dar uma olhada nas nossas redes sociais, isso saiu numa pesquisa, numa revista científica de alto impacto internacional. Por coincidência, foi feito por uma amiga minha de intercâmbio, que eu conheço ela trabalhou com Mavuno e ela estava trabalhando com sombreamento em diferentes cultivares. E o Mavuno ele consegue tolerar bem
esse sombreamento, que é um ponto, é um fator que pode causar uma falha na produtividade da pastagem logo após a colheita da silagem, e ele consegue tolerar muito bem comparado a outras cultivares, tá? Então, essas são uma das grandes vantagens aí que você vai ter com o Mavuno frente a outras cultivares de mercado aí que você possa encontrar. Respondi a sua pergunta, Frank? Sim, sim. Beleza. Se quiser, pode, fica à vontade. Pessoal, tô aí para responder as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Ô Edson, Sim, Thales, pode falar. aonde eu recomendo o Marandu, eu posso recomendar o Mavuno também? Sim, ele tem a mesma restrição em relação ao Marandu, tá? Que é a questão das áreas de morte súbita. Quando você tem uma área susceptível à morte súbita, provavelmente onde o Marandu não foi bem, o Mavuno também não vai bem. Essa é a única contra-recomendação que a gente sempre faz para o Mavuno, porque realmente ele é suscetível a áreas com problema de morte súbita. Só que assim, tem que ser morte súbita mesmo, tá? Porque aí muitas vezes tem os produtores que se enganam com a questão da morte súbita. Ah, tipo, o capim tá morrendo ali. Ah, eu acho que é morte súbita, porque morte súbita ficou muito famoso no Marandu por causa disso, mas muitas vezes pode ser uma adubação, entendeu? E o Marandu poderia ter ido bem, e o Mavuno também vai bem também em qualquer área que tenha a cultivar. A única restrição é, se tem morte súbita no Marandu, também pode ter morte súbita do Mavuno. Poxa, obrigado. Show. Edson, Denison, tudo bom? Sim, pode falar, Denison. Aproveitando esse comentário que você fez da morte súbita aí, se eu vou fazer uma reforma de pastagem, vamos supor que é andropólogo, eu vou tirar um andropólogo e já vou botar direto para o Mavuno. Como é que eu vou identificar se essa área tem esse problema da morte súbita ou não? Como você pode identificar? Isso. Como você pode identificar se a área teve morte súbita, é isso? Isto. Tá. Primeira coisa, em questão de como a planta está morrendo, tá? Se ela está morrendo de dentro para fora ou de fora para dentro, que a gente fala, tá? De dentro para fora já é um pouco mais grave, tá? Que já seriam estágios um pouco mais avançados, que seria do miolo para fora. Segundo, você arrancou a toceira. Na hora que você tirar a toceira e realmente as raízes, tá? Como elas têm comportamento? Elas têm costume de ser um pouco mais claras, tá? As raízes de gramíneas, assim como o milho, assim como a pastagem, elas são bem clarinhas, tá? Se a raiz estiver numa condição bem mais escura ou até mesmo putreficando, quer dizer que está acontecendo a morte súbita. Isso é um sintoma bem visual. E a terceira, né, que seria um pouco mais laboratorial, que dificulta um pouquinho mais para essa análise, primeiro, a questão da presença de nematóides e a presença de fungos, confítio, fusário. Aí seria encaminhado a amostra para um laboratório de fitopatologia ou de nematologia para se determinar a quantidade de nematóides, porque eles são um dos principais agentes para começar a morte súbita. Porque como que a morte súbita começa, na verdade? Primeiro, o lençol freático um pouco muito exposto. Um pouco não, muito exposto. Consequentemente, a raiz ela vai começar a ter contato com a água. A água já atrai esses vermes específicos que estão no solo, que são os nematóides. Elas começam a se alimentar das raízes, causando pequenos furos. Esses furos vão começar a ser aproveitados pelos fungos oportunistas que estão dentro do solo e começa a degradar essa raiz de baixo, lá do fundo, para cima. Se ela chegou lá para cima, quer dizer que o negócio já está bem agravante, tá? Ok. Mas identificar, assim, antes de fazer uma implantação, eu não consigo saber, né? É só depois que implantar e ocorrer o problema. Primeira coisa, né? Se o seu solo ele é mal drenado, possivelmente ele pode desenvolver para qualquer braquiária a morte súbita,
tá? Geralmente ele dá também em solo, geralmente não, ele dá em solos mal drenados, tá? Que é bem característico ali, norte do Mato Grosso, um pouquinho ali do oeste do Tocantins, no Pará também, região amazônica ali, são regiões extremamente susceptíveis à morte súbita. É isso que eu ia falar. Isso aqui na região, com esse diagnóstico, a gente não tem identificado, né? Temos alguns casos de morte de capins aí na região mais ao norte aqui, nordeste, né? Região de clima muito quente e seco, né? Iacea, solo muito argiloso, né? E a gente sabe que, de uma maneira geral, as gramíneas gostam de solos um pouco mais leves, né? Sim. Então, às vezes, acontece de ter algumas mortes ali de braquiarão, né? É uns casos, assim, às vezes até inexplicáveis. Eu já presenciei uma área de MG5 que ela secou no final das águas e não rebrotou no início da chuva. Esqueceu de brotar, né? Durante essa safra passada, eu sofri bastante aí para tentar encontrar uma área para teste, para fazer alguns experimentos no departamento de pesquisa, que são suscetíveis à morte súbita, mas que estivesse próximo da nossa região, mas não tem. É muito raro, é difícil de ser encontrado. Também uma outra região que é muito suscetível à morte súbita é alguns solos da região pantaneira, porque são solos mal drenados também. Ok, obrigado. Nada, Denilson. Queria agradecer aqui o Rafael Jesus, muito boa palestra, obrigado. Eu que agradeço aí pela atenção, ficar aí com a gente aí até esse tempo, aprendendo um pouco mais sempre. Aprendendo, ensinando um pouco mais. Assim é a vida. Valeu, brigadão. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Beleza. Então, valeu, palestra top. Sou suspeita para falar, pois sou apaixonado nesse Mavuno. Valeu, Milena. Sempre, a gente também que é técnico aqui também toda hora, cada hora o Mavuno solta uma surpresa diferente. É assim mesmo. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta. Sim? Hoje está sendo utilizado quantos quilos de semente de mavuno para se formar um hectare? Tá. Uma pergunta bem interessante, sim, tá? A primeira coisa, antigamente a gente trabalhava com sementes somente incrustadas, tá? Hoje a gente tem duas linhas, a semente nua e a semente incrustada, tá? A semente nua, tá? Você vai utilizar aí de 5 a 7 quilos por hectare. Ela é uma semente de alta pureza, de valor cultural 76. Para sementes incrustadas, você pode utilizar aí 15 quilos por hectare. Todas essas sementes, nessas dosagens, seriam em condições ideais. Mas Edson, o que seria condições ideais? Vamos dizer que, dentre todas as etapas, desde a análise de solo ali, preparo da área, você conseguiu fazer um trabalho muito bem feito, até o nivelamento e poder fazer o plantio. Você pode seguir a risca sem problema nenhum essas taxas de semeadura. Vamos assim dizer que, exemplificando um pouquinho, Edson, fiz várias gradagens ali, meu banco de semente está vindo para caramba, tem bastante sementeira vindo, aí com as gradagens você conseguiu eliminar uma certa quantidade, mas você não conseguiu eliminar tudo, aí seria interessante você aumentar a sua taxa de semeadura. Certo. Não, respondido. É porque há algum tempo atrás, há 2 anos atrás, eu implantei 60 hectares de mavuno e na época era recomendado somente 12 quilos. Sim. Certo? E nessa época mesmo foi comentado com o Marcelo, inclusive o Marcelo até foi em campo para observar isso, no qual eu sempre falava, é pouca semente, entendeu? Porque a gente via que ficava alguma coisa de falha, entendeu? Embora a semeadura fosse muito bem feita, com de precisão, mas mesmo assim foi observado isso. Inclusive eu fui um que deixei, a gente sabendo que não é o certo em deixar sementear, Sim. Mas... Conseguiu ainda ter êxito? Deixar sementear. Entendeu? Mas agora eu até concordo que 15 quilos eu acho que forma bem. Que Sim, na sim. época
esse aumento desse número de sementes. Era falho isso aí, entendeu? Mas Nós aumentamos um pouquinho a taxa de semeadura, saímos de 12 para 15, justamente de experiências como a sua que você teve aí, tá? Nosso departamento de pesquisa ele foi inaugurado, foi feito aí, justamente com esse intuito, para a gente trazer melhoria para vocês. tá certo. Agradeço. Bom, acho que no mais é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Que o bate-papo foi grande, hein? Nós somos o quê? 21 e 14. É bom, eu gosto bastante assim quando o pessoal conversa, pergunta. Eu gosto sempre dessa dinâmica. E, pessoal, fiquem à vontade. Meu celular, como eu disse para vocês, estava ali na tela ali para vocês. O Marcelo tem meu contato aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode contatar diretamente o Marcelo, ele venha me contatar, ou ele pode me passar o meu número para vocês. Fica à vontade, com o que vocês precisarem de tirar dúvida sobre o Mavuno, tirar dúvida para qualquer outro tipo de manejo. E, se Deus quiser, né, com essas chuvas que estão vindo, tão bem boas aí, estão nos volumes bem adequados, a gente vai ter uma safra muito boa durante esse ano. Ótimo, Edson. Ok, Luciano, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Joia. Vou encerrar, então. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença e até o próximo, né? Semana que vem tem mais, né? O conteúdo sempre está aí. Tá, joia, então. Valeu, Boa noite a todos. Falou. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Valeu, Luciano.